Pastores precisam de pastores para serem fortalecidos, encorajados e suportar todas as adversidades do ministério. Isto mesmo, nós não podemos agir sozinhos. Até Jesus andou com seus discípulos, ensinou seus discípulos a ampararem uns aos outros. O nosso chamado vai muito além de nós mesmos, por isso nós temos a necessidade de sermos pastoreados. Hebreus 13:17 diz que temos a oportunidade de obedecer os nossos líderes, submeter a eles e às autoridades. Isso quer dizer que, de alguma maneira, Deus levantou pessoas para cuidar de pessoas, e no ministério não é diferente. Nós vamos prestar contas ao Senhor, não só pelas ovelhas que cuidamos, mas também vamos prestar contas ao Senhor pelo fato de nós não sabermos cuidar de nós mesmos. O ministério tem sido um peso, o ministério tem sido uma das profissões que está linkada ao maior índice de periculosidade em relação à saúde emocional e espiritual. Isso porque a tarefa pastoral é uma vocação tão exigente, tão nobre, e que cativa tantas demandas, envolvendo liderança, cuidado de almas, autogerência, que muitas vezes ele pode se tornar um fardo nos momentos em que nós nos sentimos mais fracos. Nós somos seres humanos. Em outras palavras, pastores precisam entender que são falíveis, são limitados. Os pastores precisam entender que são sujeitos, são homens de Deus, mas são sujeitos aos desafios emocionais, espirituais, principalmente na sua prática do ministério do dia a dia. É essencial que muitas vezes perceba essa ideia e, como pastores, tenhamos mentores espirituais que nos apoiem, que nos encorajam e que nos ajude a dividir esta carga no caminho. Assim como os membros da igreja precisa de um pastor, precisa de alguém que dê uma palavra, um apoio, uma oração, que se transforma num suporte para a vida deles, nós, os pastores, precisamos perceber esta grande realidade para conosco. Precisamos compreender constantemente, isso é uma grande verdade, sobre o ambiente que muitas vezes os mentores podem oferecer para a vida dos pastores. Assim como os médicos precisam de médicos, os pastores que carregam suas cargas emocionais, as pressões do ministério, os conflitos, até mesmo em família, as tentações, as dificuldades, se eles não se cuidarem, eles podem facilmente se sentir sobrecarregados e principalmente vulneráveis a tais situações. Ter pastores mentores e pastores que buscam mentores espirituais para suas vidas, com toda certeza, eles vão estar sendo, neste processo de acompanhamento, sendo preparados para o seu bem-estar emocional e espiritual, e ainda, o mais importante, ter alguém para abrir o coração. Hebreus 17:13 destaca a importância da obediência, a submissão a líderes. Em outras palavras, líderes espirituais. Pastores precisam de líderes espirituais, assim como eles, que ao mesmo tempo nos lembra que estes líderes, eles têm aí uma responsabilidade perante o nosso Deus, perante as vidas, a sua própria vocação, de estar tutelando de uma certa maneira, amorosamente, voluntariamente, outros colegas pastores que estão passando por situações difíceis. Pastores, você que está passando por algum problema, alguma dificuldade em sua vida, e está só, e precisa ser fortalecido, capacitado para cumprir o seu chamado, está passando por alguma situação difícil, está sozinho, saiba que esse tipo de cultura precisa ser quebrado, e você é a pessoa correta para fazer isso. Busque ajuda, não fique sozinho, não tente se apoiar em si mesmo. Existem exemplos de líderes espirituais na Bíblia que buscaram orientação e encorajamento de outros líderes. A Bíblia está repleta de situações como essa. É bem provável que você já tenha aí na sua mente algumas pessoas, mas de uma certa maneira nós temos aqui Moisés recebendo orientação, conselhos do seu sogro Jétro. Nós vamos encontrar a experiência de Paulo buscando apoio ali de Barnabé. Ananias também abençoou muito ele. Pedro também demonstrou ajuda a outros líderes. Então, como líderes, nós precisamos de apoio e cuidado de uns dos outros e precisamos prover essa realidade. Por isso, meu querido, amado pastor amigo, conscientize-se disto. Ninguém nasceu para ser uma ilha. O ministério pastoral, o ministério de isolamento, o ministério pastoral, o ministério solitário,
e muitas vezes nem as pessoas mais próximas conseguem compreender ele. O pastor é aquele que tem que dar conselho, é aquele que tem que corrigir, o pastor é aquele que tem que ser um homem sábio, o pastor tem muitas demandas sobre a sua vida e muitas vezes ele não encontra um espaço seguro para poder compartilhar as suas lutas, suas dores, suas experiências, suas dificuldades. Por isso, eu convido você, quebre este paradigma. Busque apoio, cuidado, encorajamento, não cometa a loucura de se manter calado. Busque capacitação, busque alguém para orar juntos, para chorar, busque alguém para que possa demonstrar também a mesma dedicação, amor e carinho e sabedoria que você promove para a vida de outras pessoas. Nós sabemos que sem saúde, sem crescimento espiritual, sem apoio, sem alguém para estar dando um suporte, com toda certeza não poderemos oferecer o máximo e o melhor de nós para as nossas congregações. Por isso, a minha palavra é esta: pastores precisam de pastores. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.